Bom da Tarde. Difusora FM. Bom jogar. Nosso quadro Bom Jogar a partir de agora chamando ele. Fala, Zé! Boa tarde, Zezinho. Boa tarde, Itamar Jardina. Boa tarde, Rogerinho. Bom fim de semana a todos os nossos milhares de ouvintes da Rádio Difusora do programa Bom da Tarde. Mas olha, torcedor amazonense, futebol agitado no fim de semana aqui na nossa capital, né? Nós tivemos Iranduba 1, Rio Negro 1, um gol de Brendo e Rica para o Luque, Nacional 1, Manaus 0, jogão de fim de campeonato, cara. Aquela decisão, né? Gol de Bernardo, Fart Clube 1, Penarol 0, gol de Saruá e Princesa 4, Sul-América 1, com Napão para o Sulão, Pinho 2, Thiago, Amazonense e Fininho para o Princesa. Agora, o fim de semana, com esses resultados, caiu os treinadores, né? O Morgado tinha caído já no meio da semana, ele tinha entregue o cargo, assim como Valtinho ontem. O Penarol anuncia já a queda de Valtinho, que também entregou o cargo. Colocaram agora o Adinamar Habib e cria uma polêmica. O Adinamar recusou o convite do São Raimundo o ano passado, recusou o convite este ano também para atuar em outra equipe, alegando que problema do coração. E agora ele vai para o Penarol e a turma disse, será que já está legal, bom treinador em o 3-5-2 eterno do nosso Adinamar Habib. E parece, segundo aqui um passarinho fofoqueiro, diz que tem nego ainda para cair mais ainda. Mal começou o campeonato, terceira rodada, né? As coisas estão indo para esse lugar. Primeiro lugar, o 100% de aproveitamento do Princesa, Nacional Fart Clube, e vem a turma aí atrás para ficar entre os 4 melhores. A equipe do Princesa é a liderança total, sem dúvida nenhuma. O Nacional também corre por atrás, o Tricolor de Aço, e vamos que vamos para a 4ª rodada. Nacional e Princesa, na Arena, às 20 horas, na quarta-feira. Iranduba e Penarol, uma rodada dupla, e com Sul-América e Fart Clube na quarta. E na quinta, Rio Negro contra a equipe do Manaus. Então, rapaziada, olha, então por ordem nós temos assim, o Princesa, o Nacional, o Manaus e a equipe do Fart Clube. Então, essas vão lá sempre para uma final ali, uma semifinal, após 7 rodadas. Futebol nacional, o Vascão da Gama. No último minuto aqui, o Vasco prepara sempre. Antigamente era o Flamengo, gostava, né, Rogério, fazer o gol assim no finalzinho. Agora virou mania do Vasco, né? Então o Vasco faz o gol no finalzinho e leva a taça, chamado primeiro turno, né? Com muita confusão, o futebol carioca cada vez mais envergonhando todos nós pela falta de organização, por vaidade, por tanta coisa que não precisa no futebol, né? O Barcelona jogou agora 60 mil torcedores, sem um incidente. A Europa dá um exemplo do que pode ser uma organização, né? Aqui em Manaus a situação é diferente. Um jogador chamado Pitbull do Holanda, né, surtou, quebrou tudo dentro do vestiário. Então a situação desse jogador deve ficar muito complicada. E também aqui em Manaus, Charles Branco e Railson não jogaram. O problema todo é a suspensão da Série B do ano passado. Era para eles terem cumprido os 2 jogos, não cumpriram, vieram para esse ano, não cumpriram, e o TJD Amazonas tirou para si, levou para si a responsabilidade da secretária ter dado certidão para que os clubes jogassem com esses atletas, alegando que eles não tinham nada. E agora o Nacional, através do seu advogado, vai até o final para mostrar que erro do TJ, ou seja o que for, não importa, os jogadores não eram para atuar. Então, não jogaram já esse fim de semana, não devem jogar no próximo, né, para cumprir os 2 jogos. E como é que fica o futebol? O futebol, cada vez mais, a turma vai desacreditando e nós precisamos tanto levar o futebol para frente. E no futebol internacional, Real Madrid perde Barcelona, cada vez mais campeão na Espanha. Eu volto com Itamar Jardina. 2 horas e 6 minutinhos, tem participação do ouvinte. Zezinho responde, a gente confere a pergunta do ouvinte. Alô, rapaziada do Bom da Tarde, Zezinho, Rogerinho, Itamar. E aí, Zezinho, Nacional, com essa vitória em cima do Manaus, tá com cheirinho de título ou não? Fala, Zé! Obrigado, Gabriel, pela tua audiência. Mas olha só, torcedor
amazonense. O Nacional, que não iria nem disputar o campeonato, né, trouxe o Lana, pegou uma turma ali de 40 mil, o seu orçamento. O primeiro jogo perdeu, o segundo recuperou e mostrou que nesse jogo que parecia uma final de campeonato com o Manaus, venceu muito bem, mas o campeonato é muito longo, né, gente? Dizer que o Nacional está com cheirinho de título, o Nacional e Rio Negro, Farte, São Raimundo, no auge era assim, quando eles entravam e que davam certo, para tirar o título é muito difícil. Eu ainda acho que o Manaus está nessa parada do campeonato. O campeonato que você pode vencer os 7 jogos, mas tem que ir para uma semifinal. Então o campeonato, na minha opinião, vai começar ali, semifinal. O primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. Quem passar para a final, ganhando o primeiro turno, já tem um calendário completo para 2019 e acredito que uns 600 mil na conta para disputar a Copa do Brasil. Agora está muito bem o time dirigido por Lana e a torcida do Nacional, ela novamente dá aquela alegria no estádio, comparece em peso e agora, com certeza, quanto Princesa, que é outra, o interior, tanto Itacoatiara como Manacapuru, o torcedor apoia mesmo. Então o futebol amazonense tem essa coisa. E o Rio Negro, que o nosso presidente Thales Versosa, o professor, segundo extraoficial, entregou a parte do futebol. Então a turma vai se reunir para tentar salvar bons jogadores. Tem o Rio Negro, a garotada da base, são muitos bons jogadores, sem dúvida nenhuma, e precisa esse apoio. Se der, a torcida do Galo volta novamente e os estádios do Amazonas e também aqui, principalmente da capital, vai ficar cada vez mais bonito, colorido, com essa torcida do Rio Negro, do Nacional, que dão uma força para as outras equipes. Eu volto com ele, que simplesmente é um fenômeno de audiência nas tardes da Difusora. E não esquecendo da doutora Anne Selma com a gente, lá no consultório de podologia com a gente, aí no Espaço dos Pés, aí na clínica, aí justamente com a Fátima, Zezinho. Então, curtindo demais o quadro Bom Jogar, viu? Que legal, né? Um abraço, doutora! Bom da tarde. Difusora FM.